Olá, tudo bem? Eu me chamo Débora Vitória Benkenstein, sou aluna do curso normal da instituição Visconde de Cairu. E hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho de pesquisa que eu realizei a partir de um livro didático das séries iniciais do ensino fundamental. O conteúdo que eu vou abordar nesse trabalho de pesquisa é sobre os substantivos coletivos. E para a gente entender o que são substantivos coletivos, a gente precisa entender inicialmente o que são substantivos. E substantivos é toda aquela palavra que nomeia os seres. Temos como exemplo vários substantivos, sejam eles comum, próprios, derivados, primitivos, abstratos, concreto e assim por diante. Porém, o que eu quero enfatizar aqui é que o substantivo é qualquer coisa que denome algum ser ou alguma coisa. Como exemplo, caderno, lápis, pessoa, menina, menino, gato, gata, cachorro. Então, tudo isso é um substantivo. Agora, então, que a gente relembrou o conceito de substantivos, vamos partir para o conteúdo. O substantivo coletivo, ele é algo que designa vários seres em conjunto. Como, por exemplo, gato, que a gente tem ali atrás. O gato, quando a gente tem vários gatos, a gente não fala os gatos, a não ser que a gente use a palavra no plural. Mas para gatos existe o coletivo, e o coletivo de gatos é cambada. Esse coletivo eu achei ele até meio estranho, porque eu ainda não conhecia ele. Então eu fiz um jogo onde tem o substantivo e o coletivo, e precisa achar ele. Para caminhão, quando a gente fala que existe tem um monte de caminhão na rua, a gente diz que tem uma frota de caminhões. Para mostrar aqui alguns exemplos de substantivos coletivos, eu vou mostrar para vocês as cartelas que eu produzi para um jogo de substantivos coletivos. Aqui a gente tem estrela e constelação. Estrela é o nosso substantivo e constelação é o nosso substantivo coletivo de estrelas. Ou seja, quando no céu tem várias estrelas, a gente não precisa dizer no céu tem várias estrelas. A gente pode optar por falar no céu tem uma constelação, que se refere a estrelas. Ou quando a gente menciona ali naquela fazenda tem uma tropa. Então, de cavalo. A tropa é o substantivo coletivo do cavalo. Então a gente não precisa dizer tem vários cavalos, e sim tem uma tropa. Como um exemplo mais lúdico também, que a gente tem no nosso dia a dia, a gente pode pensar na referência da banda. O que seria uma banda? A banda é um substantivo coletivo com músicos, ou seja, músicos integram o substantivo coletivo banda. Quando a gente tem também a palavra formigueiro, significa que a gente vai ter várias formigas dentro de um formigueiro. Então, o substantivo coletivo é isso. É quando existe uma palavra e ela pode ser usada no coletivo. Existem diversas palavras no coletivo, porém, algumas às vezes não são muito relacionadas gramaticalmente com a sua palavra originária. Exemplo para isso, a gente tem o que já foi mencionado antes, o cambada, que muitas vezes a gente não falaria cambada para um grupo de gatos, mas esse é o coletivo de gatos. A gente precisa cuidar, uma coisa que é para não confundir substantivo coletivo com palavras no plural. Temos como exemplo a palavra lobo. O lobo é um substantivo, e se a gente acrescentar um S no final, ele fica lobos, que seria então uma palavra no plural. E o substantivo coletivo de lobos é alcateia, então a gente precisa cuidar essa troca. Agora sobre o livro didático. Ele é o livro A Conquista, do 4º ano, e ele foi publicado em 2021 em São Paulo pela editora FTP. O conteúdo abordado no livro, eu achei ele um pouco meio vago, porque ele é trabalhado em apenas 3 páginas do livro. Porém, ao estudar essas 3 páginas a fundo, eu percebi que, assim, como a forma que o livro traz é mais uma iniciação do conteúdo, e daí, em sala de aula, o professor precisa aprofundar esse conteúdo, como, por exemplo, com a criação do jogo didático que eu fiz, que ajuda bastante nesse desenvolvimento a partir do conteúdo. E como o livro ele é designado para a faixa etária de um 4º ano, a gente sabe que no 4º ano possui uma ampla carga de conteúdos a serem trabalhados durante o ano. Então é aceitável essa questão dessa pouca quantidade de páginas para trabalhar esse assunto. O que eu achei vago no livro foi que ele não explicou o conteúdo. Ele iniciou o conteúdo trazendo um texto, e daí ele fez perguntas referente a esse texto. No texto mencionava a palavra alcateia, e daí as perguntas eram relacionadas ao que seria uma alcateia, que palavra que era trocada por alcateia, e daí assim eles se seguiam. Na página seguinte, teve uma questão de uma história em quadrinhos que falava de uma nuvem, e que seria uma nuvem de gafanhotos. Na história em quadrinhos, ou melhor dizendo, na charge, o que ela traz é a seguinte: tinha 2 cachorros analisando o céu, e daí eles estavam conversando, dizendo que através das nuvens eles enxergavam as coisas. E um menciona, aquela nuvem lá é de sangue, e daí o outro menciona assim, como assim de sangue? Ah, é porque é uma nuvem de mosquitos. Então ali já trouxe mais um coletivo, que seria o coletivo nuvens referente a mosquitos. Ou seja, quando a gente fala assim, ali tá vindo uma nuvem de mosquitos, é porque tá vindo um coletivo de mosquitos. E na terceira e última página, o livro traz a questão referente a um texto que é mencionado um time de jogadores e o porquê da utilização da palavra times, que seria o coletivo para jogadores. E, por último, uma atividade que o livro trouxe que eu achei muito interessante foi que os alunos precisam pesquisar além substantivos coletivos e anotar. E com essa atividade pode ser trabalhado bem profundamente ela depois, onde os alunos podem ir para casa, fazer a pesquisa e trazer no dia seguinte, e a turma em si montar uma tabela com vários substantivos coletivos, ajudando na fixação do conteúdo.
Então, avaliando o livro em si, a estrutura dele é muito boa, a formatação também, as letras estão em tamanho visível, não possui muitas imagens, mas também não possui uma falta de imagens, onde o livro ficaria somente na escrita. Tem toda essa questão visual que é bem boa, bem trabalhada no livro, e ajuda bastante no desenvolvimento das aulas. Eu, com toda certeza, utilizarei esse material, e, obviamente, pegarei um material de apoio, com pesquisas a mais, com textos a mais, mas com toda certeza o livro já traz uma boa capacidade de conteúdos para serem trabalhados e discutidos em sala de aula. Sobre a explicação dos substantivos coletivos, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Beijo!